membrana celular, que até então eles achavam que era só uma coisa que continha tudo no lugar, para não desbeiçar tudo. A membrana tem na sua superfície centenas de milhões de receptores. São como anteninhas que ficam expostas na parte de fora da membrana celular. Para que isso? Quando existe uma informação do ambiente onde a célula está, essa membrana, essas anteninhas vão captar essa informação. Vão jogar para dentro da célula essa informação e vai acontecer uma resposta da célula para aquela informação que foi recebida. E essa resposta é uma resposta reflexa. Da mesma forma que quando a gente tem reflexos o tempo todo, encostei a mão no fogão quente, não vi que estava ligado, encostei a mão. A gente fica pensando, ai, nossa, está queimando, parece que está quente, eu acho que vai fazer uma bolha, eu preciso tirar a minha mão daqui. Não. Automaticamente a mão é retirada, como se fosse até outra pessoa que estivesse tirando a mão da gente do lugar. É reflexo. Se acende um farol gigante na nossa cara, a gente automaticamente fecha os olhos, a gente se protege. É um reflexo de sobrevivência. O nosso corpo é programado para isso. O macro e o micro se espelham. Portanto, a célula também tem essa programação. Ela tem esse reflexo de resposta ao que está chegando. E as informações que podem chegar na célula são de dois tipos. Químicas, e aí a gente pode falar sobre os nossos hormônios, sobre os remédios que nós tomamos, é assim que o remédio vai fazer efeito. E também informações energéticas, que aí vem pelos nossos neurônios, aquelas informações elétricas que o neurônio vai trazer, ele vai estimular, ele vai mandar o recado para a célula através desse estímulo energético. Isso tudo está comprovado cientificamente. Não estou inventando na minha cabeça. Portanto, com todo esse descobrimento dos receptores, eles conseguiram comprovar que a célula não está fixamente definida pelos padrões genéticos, mas sim ela responde à influência do ambiente. Ele fala muito no livro sobre física quântica. Para quem não sabe, a física quântica hoje é um outro ramo também da física, é mais novo. Muitos físicos ainda, principalmente os mais tradicionalistas, não aceitam a física quântica de forma alguma, mas hoje em dia na ciência não dá mais para falar sobre descobertas, sobre qualquer coisa que seja sem trazer a física quântica. Ela está ganhando espaço cada vez mais. E que diacho é essa bendita física quântica? Ela estuda a matéria e a energia nas menores partículas existentes. A gente está falando de coisa muito pequena. Átomos, elétrons, prótons e até coisa menor do que isso. Porque quanto mais eles estudam, mais coisa pequenininha eles descobrem. É impressionante. Eu nunca vi surgir tanta coisa pequena, nem chapéu de mágica é assim. Mas, cada vez mais eles descobrem estruturas menorzinhas e a física quântica estuda isso. E aí, a grosso modo, a física quântica traz para a gente a informação de que tudo no universo é energia. Tudo é composto por energia. E é a energia universal. A gente pode fazer um paralelo com o espiritismo, pensando no fluido cósmico universal. O espiritismo diz que tudo no universo é feito de fluido cósmico universal. Perdão, tudo que não é Deus e que não é espírito é feito pelo fluido cósmico universal. A física quântica, paralelamente, chama de energia. Qual a diferença, então? Porque eu sou feita de energia, a cadeira é feita de energia, a blusa da Fátima é feita de energia, a água é feita de energia e o ar que a gente respira também é de energia. Onde está a diferença? Porque é tudo coisa diferente se a gente for ver. A diferença está na vibração das moléculas que compõem o nosso corpo, que compõem a cadeira, que compõem a blusa, que compõem a água, que compõem o ar.
Essa vibração é o que emana a energia, que ele chama de assinatura energética. E ele fala que cada coisa minúscula que seja, ou maior que seja, emite a sua assinatura energética única. Não tem igual em nenhum lugar. Uma cadeira é diferente da outra em termos de assinatura energética, apesar de elas serem idênticas à nossa visão. Tá muito complicado? Posso seguir? Sim. Vai ficar mais fácil. Então ele traz pra gente também que o nosso cérebro, na verdade, é como se fosse um grande computador. Ele é um processador central de informações. E ele vai administrar as células do nosso corpo lá de cima. Então é como se a gente, a partir de um computador central, gerenciasse aí uma grande instituição, uma grande, sei lá, um país inteiro, através de um comando de computador. Isso, hoje em dia, a gente sabe que existe. O cérebro, ele vai controlar as células do organismo através das moléculas, através das informações que ele manda. Então, eu estou submetida, estou assistindo um filme emocionante, de romance, que me toca, que, nossa, me deixa emocionada. Essa emoção que eu sinto, nesse ambiente físico que eu estou, é processada pelo meu cérebro. A cena que eu estou vendo é processada no cérebro. Ele interpreta essa cena e ele entende que aquilo me emociona, que aquilo é uma cena tocante. E ele vai gerar, então, uma emoção de tristeza por aquela cena. Essa emoção é transformada num hormônio. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai ser espalhado por todo o meu corpo. Então, todas as minhas células, através das anteninhas que elas têm, vão entender que aquele momento é um momento que eu estou triste, emocionada. Então, eu choro. Eu me encolho. Existem inúmeras reações que o corpo vai ter mediante aquela cena. E isso, gente, é em milésimos de segundo. É muito menos tempo até. É tudo acabou. Assisti, passou, chorei. Isso é o funcionamento celular através lá do nosso grande computador cerebral. E ele explica que essas respostas que nós damos aos estímulos que nós recebemos são controladas, na verdade, pela nossa percepção do ambiente, do estímulo. E ele chama essa percepção, inclusive, de crença. Daí a biologia da crença. As crenças são aquilo que vai controlar a nossa biologia. Tudo aquilo que eu vou armazenando em mim de crença ao longo da minha vida vai controlando a forma como as minhas células interpretam, a forma como as minhas células vivem. Então, às vezes a gente acha que uma crença é uma coisa tonta. Não. Essa crença, ela vai modular a minha resposta, a minha expressão genética das minhas células. Por exemplo, quando a gente tem um acidente de trânsito. Então, daí para a gente provar essa questão da percepção, porque cada um tem uma percepção diferente do outro, porque essa percepção ela é baseada nas crenças que nós carregamos. Eu percebo o ambiente em que eu estou inserida a partir das crenças que eu carrego, que vai ser diferente da crença da Fátima, vai ser diferente da crença do João. Então, o mesmo ambiente vai impactar, vai ser percebido de forma diferente por diferentes pessoas. Então, se a gente tiver uma cena de um acidente de trânsito, por exemplo, e 3 pessoas assistiram esse acidente sem estarem envolvidas, se nós conversarmos separadamente com cada uma dessas pessoas, cada uma delas vai ter uma percepção diferente do acidente. É o mesmo acidente. E nós vamos conseguir 3 cenas diferentes para a mesma coisa. Porque vem baseado na percepção, na crença.
crença é tão importante que a medicina faz uso dela. Por exemplo, com a história do efeito placebo. Já ouviram falar do placebo? Para quem nunca ouviu, todo remédio que vai ser lançado para se curar qualquer coisa precisa ser exaustivamente estudado. Passa por inúmeros testes até que chega para o teste em adultos, em pessoas. Por exemplo, eu vou lançar um remédio para dor de cabeça, para enxaqueca. Então faz lá teste nos ratinhos, faz teste no sei quem, faz não sei aonde, faz isso, faz aquilo, efeito colateral, tá tudo aprovadinho. Só falta ver se realmente faz efeito em seres humanos sem matar ninguém. Aí a gente faz uma seleção de voluntários para fazer o estudo. Nessa seleção, eu selecionei 100 pessoas que têm enxaqueca crônica. Daí eu vou separar 2 grupos. Um grupo que vai receber o remédio que eu estou desenvolvendo. E um grupo que vai ser o meu grupo placebo. Vai receber o placebo. O placebo são comprimidinhos de açúcar. Ninguém sabe o que é que está tomando. A pessoa aceita participar do estudo, sabendo que não vai saber o que vai tomar. E aí, em todos os estudos, todos que têm estudo placebo, existe um grupo de pessoas que tomou o placebo e teve melhor. Ou cura daquele efeito, daquele sintoma. Isso é o poder da crença no nosso corpo. De uma forma positiva. Existe também o efeito nocebo, que é a parte negativa. Às vezes a gente vai comer um negócio, a pessoa vai falar assim, comer uma ostra. Aí vão olhar do lado e vai falar assim, você vai ter intoxicação. Ah, não come, vai dar diarreia, vai dar dor de barriga. Não come. A última vez que comeram, foram parar no hospital. Não come, eu como. O que vai acontecer comigo em 10 minutos? Banheiro. Se não for para o hospital direto, porque eu acho que eu já estou morrendo, estou intoxicada. Efeito nocivo. Nós somos capazes de desencadear sintomas e doenças através das nossas sugestões negativas. E, por fim, ele traz também que os últimos estudos dentro da medicina relacionados a doenças têm demonstrado um aumento expressivo do estresse em cima da manifestação de doenças, em todas as doenças. Autoimunes, intestino, tireoide, etc. Por quê? Por conta dessa questão das crenças que nós carregamos, hoje em dia, com todo mundo que a gente conversa, as pessoas falam, não, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai ser assaltado. Não, o mundo está muito difícil, tem que tomar cuidado, porque entra alguém em casa e dá um tiro na cabeça da gente de madrugada. Não, tem que tomar cuidado, porque senão atravessar a rua vai ser atropelado, porque eu conheço o vizinho. Nós estamos vivendo momentos de extrema tensão. O louco vai e bombardeia lá, né? O povo não tinha nada a ver com isso, enfim. E assim vai. E a gente, muitos acham até que ele pode bombardear o Brasil. Já escutei essa história esses dias. Então, assim, a gente vai vivendo sob estresse constante. Esse estresse gera em nós o hormônio do cortisol. O cortisol é um hormônio importante, mas ele tem que aumentar e diminuir. Do jeito que nós vivemos, a gente mantém o nível do cortisol muito alto constantemente. Não tem descanso, ele não é lavado do corpo. E esse aumento do cortisol vai gerando desenvolvimento de doenças. Todas que vocês podem imaginar. E eu fiquei chocada quando eu li isso, depois um neurologista me confirmou que essa questão do estresse crônico com o aumento do cortisol por muito tempo gera uma inibição na formação de neurônios em algumas áreas cerebrais. Isso evolui, a princípio, para depressão, na sequência, deficiência de memória e déficit de cognição, Alzheimer. Eu fiquei chocada, porque para mim não vinha daí. E cada vez mais eles estão comprovando que vem daí. Então, todo mundo meditando, tá? Daqui para frente. Bom, chegamos então na amarração da história do Lipton. Ele prova, por A mais B,
que as nossas vidas não são pré-definidas pelo nosso conteúdo genético, mas sim pela forma como nós respondemos aos estímulos que vêm do ambiente que nos serve. Estímulos externos, ou ambiente físico, ou emoções, ou pensamentos, ou o nosso próprio comportamento. E principalmente ele traz essa importância das nossas crenças, o quanto as nossas crenças podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Mas o que é crença então? A gente fala muito de crença limitante, crença não sei das quantas. O que é uma crença? No dicionário a gente tem duas definições. A primeira, estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Segunda definição, fé, em termos religiosos. E se a gente buscar fé no dicionário, está definido como confiança absoluta em alguém ou em algo. Os dois significados trazem para a gente, então, que fé, na verdade, é o acreditar. Não, tá bom, eu acredito, mas aquele acreditar de coração mesmo, a confiança, ter certeza de que aquilo é daquele jeito. No livro Consolador, na questão 354, Emmanuel define fé para nós. Ele fala assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, a gente pode ampliar a questão da fé para o além da religião. Uma pessoa que se diz ateu pode ter fé, porque a fé é essa confiança, é essa certeza interior de que nós vamos nos melhorar, de que nós vamos desenvolver em nós essa personalidade divina. Nós vamos nos tornar anjos. É a única coisa que nós estamos fadados. É o único material genético que realmente está ali imposto. Então, com tudo isso, mais uma vez, a ciência vai provar o que Jesus já falava, né? Essa importância da crença. Muitas de suas falas, em muitas passagens, ele sempre ressaltou essa importância, essa necessidade que nós temos de ter fé, de desenvolver a crença, essa confiança. Eu trouxe algumas passagenzinhas e a interpretação da física quântica para essas passagens, para o livro do Lipton. Então, em Lucas 17, tem: o reino de Deus está dentro de vós. Quantos buscaram esse reino de Deus fora? O reino de Deus, quando a gente pergunta para as pessoas, é bondade, é perdão, é amor, é alegria. É o reino de Deus. É um lugar assim. E muitos, na época de Jesus e até hoje, buscam esse reino de Deus do lado de fora. Como? Eu vou comprar uma casa enorme, maravilhosa, eu vou comprar um carro novo, não sei o quê, vou trabalhar na multinacional, não sei das quantas, eu vou ter DR na minha frente, eu vou ter não sei o quê. A gente esquece desse conselhinho pequeno de Jesus, que o reino de Deus está dentro de nós. E é possível alcançá-lo fora também? Sim, porque o dentro expressa, espelha no fora. O micro vai para o macro. Então, se a gente desenvolve em nós tudo isso que a gente busca, amor, bondade, alegria, perdão, compaixão, ele vai aos poucos se expressando no exterior, através de todas essas mudanças que eu já falei aqui. Capta na célula, a célula trabalha para responder daquela forma, vai expressar no corpo físico, vai melhorar a imunidade, vai melhorar não sei o que lá, muda o ambiente externo. Mateus, capítulo 17. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Fé, crença, acreditar. Se a gente acreditar só um pouquinho que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente consegue se transformar, que a
gente consegue modificar o ambiente onde nós estamos, nós somos capazes. Nós realmente conseguimos fazer o impossível. Transformar a nós mesmos e ao lugar onde nós estamos. Marcos, capítulo 11. Tudo quanto pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando a gente ora, e isso também já está comprovado na ciência, a gente cria um alinhamento mental, emocional e espiritual, que se reflete no nosso corpo físico. Transforma o hormônio, muda a imunidade, muda tudo. Acho que eu estou precisando orar mais. Aquela coisa de comer. Então, tudo isso vai mudar a nossa energia, a forma que a gente vibra. Lembra da vibração das nossas partículas que vão gerar uma assinatura energética única? Muda essa assinatura energética. Quando a gente entra nesse eixo, quando a gente consegue esse alinhamento. Isso faz toda a diferença para nós. A gente se sente capaz, a gente consegue ampliar nossa visão para as coisas, a gente consegue enxergar oportunidades, a gente enxerga pessoas que estão ao redor para nos ajudar. Tudo muda. E para mim a mais forte é Mateus capítulo 9. Faça-se conforme a tua fé. É uma ordem. Não é faça conforme a tua vontade. É a tua fé. Então aquilo que a gente está acreditando dentro da gente é o que vai ser feito. Porque a ordem é essa. Vai fazer do jeito que você acredita, do jeito que você confia, do jeito que você tem certeza. Isso exige de nós um alinhamento do que eu quero, do que eu penso, do que eu sinto e do que eu falo. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai não, eu quero muita prosperidade na minha vida. Mas dentro de mim eu não me sinto merecedora. Eu tenho crenças de que o dinheiro é sujo, de que o rico não presta, porque tem a história do rico. Mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, falsamente interpretado. Essas crenças vão impedir que eu prospere, porque não tem um alinhamento. Eu falo que eu quero uma coisa, mas eu sinto, eu creio diferente. No livro Pensamento e Vida, eu quero lembrar aqui que o livro foi lançado em 1958. Tem um capítulo intitulado Corpo. Lá Emmanuel fala assim: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere, abram bem os ouvidos, nas funções celulares. Tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Lipton publicou todas essas descobertas em 2005. Emmanuel falou sobre isso em 1958. Ou seja, espiritismo sendo comprovado pela ciência. Eu falei que tinha relação. O que ele quer dizer com isso? Por que ele traz a questão da prática do bem? Porque quando a gente se propõe a fazer o bem, a gente vai buscar aquele alinhamento do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto com o que eu faço. Esse alinhamento é extremamente potente. Ele vai transformar as minhas células. Emmanuel já falou, não precisa acreditar na ciência, pode acreditar em Emmanuel. Ele falou para nós que muda as nossas funções celulares, transforma. Além do que, quando a gente entra nessa ação edificante, com pensamento claro, pensamento reto, com a bondade no coração, nós abrimos uma porta de comunicação com o plano superior. E aí entra em ação a lei do auxílio. Não que eles não nos ajudem quando a gente está no caminho errado ou quando a gente não está fazendo o bem.
eles tentam, mas nós não conseguimos perceber a ajuda. Nós não estamos abertos. A gente só se abre para a lei do auxílio quando a gente entra no caminho do bem. Bom, duas faces da mesma moeda. Jesus, por um lado, há mais de 2000 anos, fala sobre a fé, que pode ser traduzida como uma crença, como o que eu acredito, como a confiança total que eu vou entregar. Do outro lado, Lipton, a ciência, representando a ciência, falando que a crença é o que modula a minha célula, o meu corpo, a minha vida. Ambos trazem para a gente a mesma postura, tentar trabalhar em nós essa convicção profunda, essa crença profunda de que podemos sim nos elevar, de que podemos sim nos reconstruir, para que a gente possa atingir os patamares mais altos da evolução humana. Se aqui ficou tudo confuso, vocês vão lembrar só desse finalzinho. Nós não estamos limitados à nossa carga genética. Não somos obra definitiva do acaso ou do determinismo genético. Isso não é o espiritismo, Emmanuel que está falando, é a ciência. Não somos fruto do determinismo. Nós somos, sim, resultados da nossa própria fé. Mais uma vez, somos nós que criamos a nossa vida. Então, o convite que fica é nós desenvolvermos uma boa crença, uma boa fé profunda, para que a gente possa, assim, florescer. Boa noite. Muito obrigada.